Boa tarde para você. Agora, 12h40 e termina a audiência pública que discutiu o orçamento do Estado para 2018. A gente já está colado aqui com a primeira edição do Jornal Câmara Notícia. Daqui a pouco a gente vai saber um balanço desse encontro aqui, mas vamos ver os destaques de hoje. Vamos conhecer os projetos que começam a tramitar na Câmara. Uma proposta regulamenta a profissão de neto de aluguel e outro projeto pede transparência na hora de publicar o cronograma de asfaltamento da cidade. E claro, hoje também tem esporte, já que tem rodada no fim de semana. Ponte Preta e Atlético Goianiense se enfrentam amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Bom, a audiência pública do Orçamento Estadual foi convocada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O encontro acontece em todas as regiões administrativas do Estado. A região de Campinas, então, foi hoje e a população também pôde sugerir emendas e participar desse debate. O Gabriel está no plenário e conta pra gente como é que foi esse encontro. Boa tarde para você, Gabriel. Você que nos acompanha no Câmara Notícia primeira edição, eu já estou aqui com o deputado estadual, o Enio. Na lei de diretrizes orçamentárias, você votou contrário o projeto. Agora, na lei de orçamentos, que análise que você faz desse debate? Bom, primeiro a gente vota contrário porque a gente vê no orçamento ou na LDO não acolhido as sugestões dessas audiências públicas. Então isso aqui tem que ser alguma coisa levado a sério, assim como o orçamento do Estado de São Paulo precisa ser levado a sério. Não pode ser uma peça de ficção que a Assembleia aprova, né, e o governador não executa aquilo que está no orçamento. Então, por isso, a bancada do PT registra o voto contrário e apresenta a sua proposta, que é o voto em separado. Acho que foi uma audiência importante, mais uma, é a oportunidade da gente colher as sugestões dos vereadores, dos prefeitos, das entidades organizadas, né, de toda a região. E não foi diferente aqui na região de Campinas. Ouvimos hoje aqui, por exemplo, na área importante do Estado de São Paulo, que é da Faculdade de Tecnologias, FATEC, e na ETEC, né? Pessoal do DCE, os estudantes, denunciando que uma sala que começa um curso com 60 alunos termina apenas com 16, por falta de incentivo, por falta de cumprir o programa que o governo deveria cumprir. Então é um absurdo acontecer isso. Achamos também que nós precisamos corrigir no orçamento, né, os investimentos na área da cultura e do esporte. Não é admissível um estado tão importante como o estado de São Paulo aplicar apenas 0,27% do orçamento na cultura. Se você não aplica, não investe na cultura, é porque você quer uma sociedade desorientada, uma sociedade totalmente alienada. Então nós precisamos corrigir no orçamento e esperamos que a gente consiga, nesse orçamento que estamos discutindo agora, para ser implementado em 2018. Obrigado, deputado. Obrigado a vocês. Deputado Enio Tato pelo PT, já estou aqui com o deputado estadual Edmir Chedid, ele que presidiu esta audiência pública. Que avaliação que o senhor faz? Sai satisfeito desse debate ou sai aquém, já que a população não compareceu hoje? Olha, eu acho que o debate foi importante. Poderíamos ter a presença de mais pessoas, mas a qualidade do debate foi fundamental. Nós temos que agradecer ao presidente Rafa Zimbaldi, toda a sua assessoria, todos os servidores da Câmara Municipal, vocês da TV Câmara, por fazerem esse trabalho agora ao vivo, a deputada Célia Leão, o deputado Enio Tato que participaram, o vereador Luiz Carlos Rossini que por aqui passou, o Bernardelli, e dizer que as pessoas que aqui vieram trouxeram realmente aquilo que a região precisa. Falar um pouco mais sobre a educação, o transporte, a segurança pública que necessita de investimentos rapidamente, a saúde pública que nós esperamos que o governo federal repasse mais recursos. Nós viemos aqui discutir o orçamento do Estado. A Assembleia se deslocou a Campinas. Campinas é sede da região metropolitana. Aqui são 20 cidades da região metropolitana, mas ela é uma sede de região administrativa, são 90 cidades. Então nós ouvimos vereadores, representantes de outras cidades que trouxeram o problema do servidor público estadual, como o Estado deve atuar com eles, a saúde desses servidores, se debateu o esporte, se debateu também
turismo, se debateu aqui problema que nós temos e que tivemos e que esperamos que não tenhamos mais, que é o problema hídrico do estado de São Paulo, a construção de represas, a duplicação de rodovias importantes como aquela, a marginal que dá o acesso ao aeroporto, a preocupação com o meio ambiente. Então foram temas focados, a presença não foi tão grande quanto esperávamos, mas os temas debatidos aqui foram relevantes e de grande importância. Está de parabéns Campinas, está de parabéns a Câmara Municipal por sediar esse encontro aqui, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, em nome do seu presidente, o deputado Engler, o vice-presidente Wellington Moura, agradece em nome de todos os membros, como eu, a oportunidade de estarmos aqui debatendo com vocês todos os assuntos do próximo orçamento do Estado de São Paulo. Obrigado, deputado, e que o orçamento consiga atingir as mais variadas áreas. É o que nós esperamos, vamos fazer um trabalho importante. Eu acho que nós já avançamos muito na Lei de Diretriz Orçamentária desse ano, que vai reger esse orçamento novo para 2018, e nós esperamos que esse orçamento seja muito democratizado. Afinal, é um fim de mandato, onde o governador tem pouco tempo para administrar esse orçamento em função da legislação eleitoral. Então, eu acho que nós podemos aí, quem sabe, que é um sonho de todos nós, que é até regionalizar realmente o orçamento. Parabéns. Gabi, eu volto com você aí dos estúdios, aqui, fim da audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e eu volto com você aí na primeira edição e já eu volto com a parte de esporte. É isso aí, Gabriel. Obrigada pelas informações. Como ele disse, já ele está aqui para atualizar o esporte da cidade com a gente. A reportagem completa da audiência do Orçamento Estadual você vai acompanhar no Jornal Câmara Notícias, segunda edição, que começa às 5 horas da tarde. Agora, outra audiência pública acontece na Câmara na segunda-feira. A discussão vai ser sobre o projeto de lei da Prefeitura que regulamenta o transporte executivo. A Câmara Municipal de Campinas convoca a população para a 12ª audiência pública, que acontece nesta segunda-feira, 18 de setembro, às 2h30 da tarde, no plenário do Legislativo. A audiência vai discutir o projeto de lei de autoria do prefeito que regulamenta o serviço de transporte executivo. A entrada do plenário fica na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro da Ponte Preta. Reforçando então a audiência segunda-feira, às 2h30 da tarde, você pode participar pela internet enviando perguntas no site campinas.sp.leg.br. Vamos falar agora de notícias da Câmara. Começou a tramitar aqui no Legislativo um projeto que regulamenta a profissão de neto de aluguel. Vamos entender. Assim como o marido de aluguel, aquela pessoa contratada para prestar serviços caseiros como eletricista e encanador, agora está surgindo o neto de aluguel. Durante a reunião ordinária da última quarta-feira, o vereador Paulo Galtério apresentou um projeto de lei que pretende regulamentar a atividade. O neto de aluguel é um termo figurativo de uma pessoa que auxilia a priori as pessoas mais idosas, as pessoas com deficiência. Então esse termo que eu coloquei, neto de aluguel, é uma forma carinhosa da pessoa mostrar que se coloca a serviço de uma parte da população que às vezes não tem condição de se locomover, ir até um exame laboratorial, ir até um hospital. De acordo com a proposta, o neto de aluguel seria o motorista que leva o idoso até os locais em que ele precisa estar e não tem quem o leve. Além disso, o neto de aluguel ajuda o idoso a manusear os celulares, o tablet ou o computador e a se relacionar através das redes sociais. É uma atividade nova que nós queremos trazer para Campinas e precisamos regulamentar essas pessoas trabalhando, porque são pessoas que vão fazer serviços domésticos. E nada mais justo que quem contrata um neto de aluguel para fazer um serviço, né, saiba quem é aquela pessoa que vai fazer o serviço. Porque nós vamos ter logo aí anúncio em jornal, internet, de pessoas que fazem o trabalho de neto de aluguel, mas que nós não sabemos os antecedentes dessas pessoas. O vereador explicou o motivo da regulamentação da atividade neto de aluguel. A legislação trabalhista,
ela regulamenta toda atividade como atividade doméstica. Mas quando a gente coloca como neto de aluguel, o que a gente faz? A gente quer que essa pessoa tenha uma inscrição na prefeitura. Todas as pessoas que realizarem esse serviço são pessoas que vão adentrar até a casa da pessoa. Bom, então precisa ser uma pessoa de confiança, né? A pessoa vai pegar um anúncio de um neto de aluguel, ela quer quem será que é essa pessoa? Outra proposta que começa a tramitar agora no Legislativo pede mais transparência na hora de publicar um cronograma de asfalto da cidade. O asfalto na cidade virou tema de uma matéria do vereador Gustavo Peta. Com o objetivo da transparência por parte do Executivo, ele quer que seja divulgado um cronograma dos trabalhos. Nós temos vários bairros em Campinas que estão recebendo esse investimento importante, que é a pavimentação, através de um convênio que a Prefeitura tem com o governo federal. E é importante que os munícipes, aqueles que moram nesses bairros, tenham as informações a partir de sites, a partir do meio eletrônico, de como está esse processo. O vereador comentou que essa iniciativa já foi aprovada em outras cidades. Já há programas e leis nesse sentido em outras cidades e a gente quer trazer para Campinas, porque muita gente fica sem informação do que será realmente pavimentado, quando será, que semana que será, que mês que será. Então é muito importante que a gente traga mais transparência para as atividades do Executivo. Inicialmente, a proposta não contempla cronograma de recapes e nem de tapa-buracos, mas o morador do bairro vai ter como acompanhar todas as fases da pavimentação do zero. Tanto a fase anterior, que é a fase de projeto, solicitação, publicação, início das obras, como também durante a obra. É hora do nosso serviço diário de vagas de emprego. São 29 postos de trabalho no Centro Público de Apoio ao Trabalhador e ainda dá tempo de disputar uma vaga. Olha só. Há vagas para atendente de lanchonete, atendente de lavanderia, auxiliar confeiteiro, auxiliar de corte, caseiro, confeiteiro, cortador de roupas para uniformes profissionais, costureira de máquinas industriais, mecânico de automóvel, operador de telemarketing, orientador de tráfego para estacionamento, supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos e vendedor pracista. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Hoje é dia do quadro É o Bicho e nesta sexta-feira você vai conhecer como cuidar de um coelho. Fala galera, o É o Bicho está no ar. E hoje nós vamos falar de um bichinho muito simpático, mas que nem todos sabem como cuidar. O coelho. Você sabia, por exemplo, que a cenoura não é o melhor alimento para esses animais? Pois é. Então se liga aí no vídeo para saber essa e outras dicas. Você tem alergia ao pelo dos cães ou dos gatos, mas mesmo assim quer adotar um animal? Que tal levar para casa um coelho? Esses simpáticos bichinhos raramente causam reações alérgicas nas pessoas, já que a proteína do pelo, que geralmente dá aquela irritação típica nos humanos, é completamente diferente de outros animais. Além disso, os coelhos são extremamente limpos, inteligentes e muito sociáveis. Se você chamar ele, vem. Ele é um animal que pede carinho, que interage com os proprietários, com os tutores, né? Então, ele fica muito parecido com um cachorro. Os coelhos domésticos são dependentes de seus tutores e precisam de proteção e cuidados como qualquer animal. Eles são animais de hábitos noturnos, então eles têm uma atividade durante a noite. A gente faz uma alimentação mais específica para esses animais durante a noite. E ele precisa de uma alimentação ideal para ele, que a maioria das pessoas não sabem como é essa alimentação. Não é só cenoura. Não é só cenoura, né? A cenoura, ela tem muito açúcar, então é prejudicial para o animal também. O trato digestório desses animais é muito parecido com o do cavalo. Então a alimentação do coelho é 85% de feno, né? De matéria seca.
Além disso, a gente faz verduras escuras, um pouquinho de fruta e ração 2 vezes por semana. Uma dica legal para quem quer criar um coelho em casa é deixar disponível uma caixa de papelão como essa e forrar de feno. O feno serve como alimento, serve como cama e também como banheiro desses animais. Mas não é só deixar uma caixa para o coelho que tudo vai ficar bem. Eles precisam de espaço, como qualquer bicho. Por isso, é preciso conhecer os hábitos desses animais para fazer as adaptações necessárias dentro de casa para abrigá-los sem surpresas e evitar o abandono. Em Campinas, o Grupo de Apoio ao Coelho oferece dicas às famílias antes de cada adoção. O primeiro passo é saber que o coelho é um animal específico, que tem suas características próprias. Então, a gente sempre aconselha a família que pretende adotar se conscientizar de como é ter um coelho, quais são as adaptações necessárias na casa, muitas vezes. Eles podem roer fios, roer batentes de porta. A voluntária do GAC diz que se a pessoa respeitar todas as características dos coelhos, não vai se arrepender de adotar um. Não é nada difícil ter um coelho, gente. São os bichinhos mais fáceis de se cuidar. Você tratando bem, dando alimentação correta, veterinário quando necessário. É muito gostoso. Sabe assim, é prazeroso você receber um lambejinho deles. Ai, gente, é uma delícia. O Grupo de Apoio ao Coelho, que nós vimos na reportagem, faz diversos resgates de coelhos abandonados pela região, na maioria das vezes pelo mesmo problema, a falta de informações sobre o comportamento do animal. Uma vez abandonados, os coelhos se reproduzem de maneira desenfreada, gerando uma superpopulação em pouco tempo. Então, vale a ressalva. Adote sempre com muita consciência, ok? E se você quiser mais informações sobre coelhos, pode entrar em contato com o GAC pelas redes sociais ou pelo e-mail info@gac.eco.br. O É o Bicho fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau! A Ponte Preta chegou ontem de Recife e já joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Não tem tempo para ficar pensando em derrota, Gabriel. Boa tarde. Tempo nenhum. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que nos acompanha. Perdeu na quarta-feira na Copa Sul-Americana e amanhã já tem uma decisão pelo Campeonato Brasileiro. Muito mistério pelos lados do Moisés Lucarelli. Isso porque o técnico Gilson Kleina fechou o treinamento desta manhã e a imprensa não pôde assistir à formação que o treinador testou. Pelas declarações na semana, ele deve mudar a formação com 3 volantes que não tem dado certo. E se estiver em condições, Renato Cajá deve ser o titular, além do trio de atacantes Luca, Emerson Sheik e Léo Gamalho. Amanhã, 9 horas da noite, se a Ponte Preta não ganhar do Atlético Goianiense, pode ficar ainda mais próxima da zona de rebaixamento. Jogo complicado para a Ponte, apesar de ser o lanterna da competição, o adversário, mas recentemente a equipe goiana venceu o Corinthians lá em Itaquera, venceu o Coritiba, então vem numa fase meio boa aí, viu? O jogo é neste sábado, então, às 9 da noite. A diretoria da Ponte está fazendo uma mega promoção no ingresso, viu? R$10 a inteira e 5 a meia entrada. Boa sorte a macaca, então. E no sábado também tem a 8ª rodada do Campeonato Paulista de vôlei masculino. O Renata enfrenta fora de casa o Vôlei Ribeirão. Nas últimas 5 partidas, a equipe de Campinas venceu 4, está na 3ª colocação e ali, ó, mirando a liderança, que hoje está com SESI 100% de aproveitamento até agora. Exatamente. E vai ter mais atividades neste fim de semana, amanhã e no domingo, às 8 horas da manhã, no Parque Ecológico tem prova de downhill, que é uma modalidade aí do ciclismo que os competidores têm que fazer um circuito no menor tempo possível e tem diversos obstáculos no meio do caminho. E no domingo tem um passeio ciclístico e uma caminhada pela paz no trânsito, olha só, uma causa nobre, a partir das 8 horas da manhã no Parque Ecológico Dom Bosco, na Avenida Comendador Emílio Pierre, 221, Conjunto Habitacional Vida Nova, lá no distrito do Ouro Verde. Então tem esporte para todos os gostos, aproveite as atividades e pratique ou prestigie o esporte da cidade. Isso aí, boa tarde para você. A gente se vê daqui a pouco, às 5 horas. Tchau, tchau.